Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai estar trazendo uma mensagem que tem como tema a crucificação de Cristo, certo? Antes nós vamos estar orando e também cantando um hino. Oremos. Deus onipotente, nós te suplicamos, olhes com misericórdia para esta família que é tua e pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se, traído às mãos de homens iníquos e sofrer morte de cruz, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Então, nesse momento, nós vamos louvar o Senhor através de um hino, do Hinário Novo Cântico, de número 266. O nome do hino se chama Rude Cruz. Então, pessoal, a mensagem de hoje ela vai ter como título a crucificação de Cristo, certo?
e vai ter como texto base o Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos 17 ao 37, certo? Então, nesse momento, vamos estar lendo a passagem bíblica. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho. O testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Certo, pessoal? Então vamos estar nesse momento realizando a mensagem bíblica em função dessa passagem que a gente acabou de ler, certo? Na passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 37, o apóstolo relata a crucificação de Jesus Cristo, um dos momentos mais marcantes e importantes para os cristãos, em que o seu mestre entrega sua vida para pagar pelos pecados da humanidade. A crucificação desperta nos corações dos discípulos de Cristo diferentes sentimentos, como tristeza, contrição, gratidão e esperança. Através da cruz,
é possível reconhecer o grande amor que Jesus tem por nós e a sua vontade de nos resgatar da eterna condenação. No entanto, podemos ter dúvidas sobre a necessidade de Jesus ter morrido. Sobre isso, John Stott comenta que o modo pelo qual Deus escolhe perdoar os pecadores e reconciliá-los consigo mesmo deve, acima de tudo, ser totalmente coerente com seu próprio caráter. Não é somente que ele deve subverter e desarmar o diabo a fim de resgatar os seus cativos. Nem é somente que ele deve satisfazer a sua lei, sua honra, sua justiça ou a ordem moral. É que deve satisfazer a si mesmo. Em virtude disso, Lima também observa que, ao morrer na cruz, Jesus estava satisfazendo o caráter santo e justo de Deus, ao mesmo tempo em que estava dando vazão ao seu amor eterno. A cruz demonstra de modo impressionante a justiça e o amor de Deus. A seguir, iremos também expor algumas questões do Catecismo Nova Cidade, que ele foi feito ali por volta de 2012, e também vamos utilizar o Catecismo de Heidelberg, que foi confeccionado ali por volta de 1563, para um melhor entendimento acerca das implicações sobre a crucificação de Cristo, certo? Então, a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade seria: por que era necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Resposta seria: uma vez que a morte é o castigo do pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da punição do pecado e levar-nos para Deus. Por sua morte expiatória, substitutiva, unicamente ele redimiu-nos do inferno e adquiriu para nós o perdão dos pecados, a justiça e a vida eterna. Próxima questão seria: a morte de Cristo significa que todos os nossos pecados podem ser perdoados? Resposta seria: sim, porque a morte de Cristo na cruz pagou totalmente o castigo do nosso pecado. Deus graciosamente imputou a justiça de Cristo a nós como se fosse a nossa própria justiça, e nunca mais se lembrará dos nossos pecados. Próxima questão de número 26 do Catecismo, seria: o que mais a morte de Cristo redimiu? Resposta seria: a morte de Cristo é o início da redenção e a renovação de todas as partes da criação caída, bem como ele poderosamente governa todas as coisas para sua glória e para o bem de sua criação. Pergunta de número 27 seria: todas as pessoas, assim como foram perdidas por meio de Adão, serão salvas por meio de Cristo? Resposta seria: não, só aquelas que foram eleitas por Deus e unidas a Cristo pela fé. No entanto, Deus, em sua misericórdia, demonstra graça comum, mesmo àqueles que não são eleitos, ao restringir os efeitos do pecado e habilitando-os ao desenvolvimento da cultura para o bem-estar humano. Próxima pergunta seria: o que ocorre após a morte àqueles que não estão unidos em Cristo pela fé? No dia do juízo, eles receberão a terrível sentença de condenação pronunciada contra eles. Eles serão expulsos da presença favorável de Deus no inferno, para serem com justiça e severidade punidos eternamente. Pergunta de número 29 diz assim: como podemos ser salvos? A resposta é: somente pela fé em Jesus Cristo e na sua morte expiatória substitutiva na cruz. Assim, mesmo que sejamos culpados de ter desobedecido a Deus e ser inclinados a todo mal, Deus, sem nenhum mérito de nossa parte, mas somente por pura graça, imputa a nós a perfeita justiça de Cristo, quando arrependemo-nos e cremos. Pergunta de número 30.
O que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo que Deus revelou em Sua palavra, confiar e descansar nele somente para a salvação, recebendo como ele é oferecido a nós no Evangelho. Próxima pergunta agora faz parte do Catecismo de Heidelberg, certo? Seria a pergunta de número 39 do Catecismo. Cristo foi crucificado. Isto tem mais sentido do que morrer de outra maneira? Resposta diz: tem sim, porque pela crucificação tenho certeza de que ele tomou sobre si a maldição que estava sobre mim, pois a morte da cruz era maldita por Deus. Última pergunta seria a pergunta de número 43. Que importância tem para nós o sacrifício e a morte de Cristo na cruz? Resposta diz: pelo poder de Cristo, nosso velho homem é crucificado, morto e sepultado com ele, para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a ele como sacrifício de gratidão. Através dos ensinos expostos, podemos entender melhor a nossa situação perante Deus antes de rendermos as nossas vidas ao Senhor, né? Estávamos condenados a sofrer a eterna condenação. Ao mesmo tempo, ficamos maravilhados pelo plano de Deus para nos salvar, pelo seu amor manifestado ao entregar o seu próprio Filho. O Senhor Jesus teve que sofrer muitas dores, que nós possamos confiar em seu sacrifício perfeito para a nossa redenção. Porque, como ele mesmo disse, né, está consumado, conforme João capítulo 19, versículo 30. Certamente o seu precioso sangue nos limpou de todos os pecados. Quando pensamos na cruz, podemos nos lembrar do sacrifício de Cristo e da esperança de salvação nele. Que nós possamos ter nossos corações gratos, né? E que toda honra, toda glória seja ao santo nome dele, né? Amém? Então essa seria a mensagem de hoje. Tudo de bom. Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau.